Agora, você sabe que ao longo do tempo, Wesley, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual é o problema? O problema é que as pessoas elas não sabem como chegar na repetição Uhum, e o que repetir. uhum, E aí, o que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe um elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos pra gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo, porque ele tá tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades, que, sabe, fica tudo muito por trás de um véu de interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar: calma, não é nada disso, é só isso aqui, né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha, pronto. O resultado, imagina o seguinte: performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem: como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia? Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela... A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta para casa meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você: você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho para você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala: não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir, né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação: o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa, não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. A gente fala de performance, a gente fala de equilíbrio, ele é muito parecido com a relação sexual, porque para você ter a finalização da relação sexual, você ter o orgasmo, você precisa ter, lá. você tem que estar, exato, atenção plena, você tem que estar ali e naquele momento.
E principalmente para ser uma coisa satisfatória para os dois, isso é uma leitura de comportamento onde existe uma intimidade que permite o que é o reconhecimento de um e de outro durante essa relação, que exista uma troca onde as pessoas consigam desenvolver sincronicidade. Sim. Por isso que cumplicidade é uma coisa tão importante em relacionamentos. E por isso que muita gente que está solteiro tem aquela síndrome do sábado à tarde, né? Que é o quê? Tá sozinho. Ai, meu Deus, Triste. eu queria estar casado. E às vezes é por isso que algumas pessoas têm algumas insatisfações no casamento. Por quê? Porque elas têm a rotina, mas a sincronicidade ela se perdeu. Então a gente tem que entender que a performance, ela mora nesse equilíbrio, ela mora nessa... que na realidade é um equilíbrio dinâmico. E que a gente tem que dosar o que é a novidade, onde ela consiga intensificar o equilíbrio como um todo, e não simplesmente perturbar um lado. Descansar é bom, fica descansando todo dia para você ver. Ah, mas eu preciso de férias. Tá bom, o que acontece depois de 10 dias que você tá nas suas férias? Você começa a querer trabalhar. Sabe que você começa a querer trabalhar? Porque se você tivesse aquele descanso proporcional quando você está trabalhando, você teria todas as ideias trabalhando e não quando você está de férias. Você já sentiu aquele gap que a gente tem? Primeiro a gente chega nas férias, o trabalho ele tá com a gente, então você tá a 1000 por hora. Aí quando você começa a descansar, o que as pessoas falam? Ah, você já tá sentindo falta do trabalho, né? Não é que você tá sentindo falta do trabalho, é que tudo aquilo que é a sua criatividade, que vem por conta daquilo que é o ócio produtivo, quando você está ocioso, né? Isso vem quando você descansou. Então, quando o Wesley ele fala assim, gente, tem que descansar, tem que dormir. O que ele está falando? Ele está falando, se você virar um cansado diário, você vira um cansado cronicamente. Você não vai ter boas ideias, você não vai ter boas saídas. E aí tem mais uma coisa que eu chamo a atenção. Isso daqui não deixou mais a gente ter ócio. É verdade. Você está sempre conectado, você está sempre trabalhando. E quando você está sempre trabalhando, sabe o que você mata? A sua criatividade. Eu faço um exercício muito grande hoje em relação à rede social, porque, de verdade, eu não posso ficar no telefone, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que escutar meu paciente, né? E eu vejo que tem gente que pega alguma coisa já no telefone. Cara, na consulta, eu tô explicando uma coisa, a pessoa tá assim, prestando atenção em mim, ela pega. Significa que muito pouca coisa na sua vida vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar aquela atenção para funcionar. Cara, isso é uma coisa tão importante, que quando a gente olha, por exemplo, algumas religiões, né, uma das bases das religiões é concentração. Né? Por que você vê tantas pessoas elas optam pro budismo? Né? E por que na década de 80, 90 foi meio que uma moda as pessoas arrumarem para o budismo? 3 coisas muito básicas, né? Ele é baseado no que é a concentração, na forma da atenção plena, o desenvolvimento da virtude e da sabedoria, que é o pensamento elaborado. Isso não são conceitos religiosos, são coisas que a gente exerce no nosso dia a dia. E que se a gente começar a olhar a religião como um conjunto de comportamentos, você vai começar a perceber que, quando ela fala de comportamentos, ela fala de coisas que são extremamente parecidas. E que a gente, quando também se afastou do que são as religiões, ficou o tempo inteiro conectado, o que as pessoas perderam? As pessoas perderam virtude, capacidade de concentração e sabedoria. As pessoas pararam de ter uma escuta ativa. O que elas começaram a fazer? Escutar para responder. Então, muitas vezes, quando eu estou numa discussão ou numa arguição com uma pessoa, eu paro e falo assim, você quer escutar ou você quer me responder? Porque você está tão ansioso que eu vou deixar você me responder antes. Na hora você transforma o que é essa escuta numa escuta ativa. Sabedoria, processo elaborado. E aí a gente empresta discurso de outras pessoas, como Daniel Kahneman, né, que é o cara que escreveu o Rápido e Devagar, que é sobre o quê? Sobre você tirar o que são as respostas intuitivas ou as respostas reativas e parar e pensar um pouco no que você vai falar. É só isso. É só você fazer isso. E claro, por fim, trabalhar a sua atenção. Você está entendendo o que está acontecendo? E olha que interessante, aonde que sobrou atenção para as pessoas? A gente estava brincando, falando de relação sexual, né? Mas parece que é o único momento que a pessoa ela tem alguma atenção.
E aí, o que a gente começa a perceber? E eu comecei a ver alguns pacientes, porque assim, aquilo que eu contei para vocês no podcast passado, né? De 80% a 90% das pessoas que eu atendo no consultório, elas estão lá porque tiveram complicações por conta de dieta, de exercício, de uso de esteroide, de uso, às vezes, de psicotrópico associado a esteroide associado a exercício. Isso aumentou a taxa de transtorno alimentar, de doenças psíquicas. Tanto que a gente tem 2 psicólogos no consultório. Isso não é brincadeira. A pessoa ela acha que ela vai ganhar uma dieta, ela ganha uma terapia. Porque não tem como, né? Eu preciso de alguém que seja um profissional que faça o acolhimento profissional dessa pessoa para entender o que é essa dor. E 100% dessas pessoas têm queixas sexuais. Mas isso é muito sério. É uma coisa que é instintiva. E às vezes a gente percebe que para algumas pessoas só isso sobrou da vida normal. O resto que a pessoa faz é tudo atrapalhado. E o quanto isso causa na modificação do ambiente dela, o quanto o ambiente dela interfere no ambiente social, e aí você vê questões, por exemplo, são pessoas que têm problemas com vizinhos, têm problemas com colegas de trabalho, têm problemas com a família, não consegue conversar no WhatsApp de família, e tá aquela síndrome de tá todo mundo errado, né? E uma das coisas que a gente acaba voltando, né? Sempre que a gente vai falar de alta performance não é você ir sozinho. Você pode chegar mais rápido, né? Mas para você chegar mais longe, você precisa de um grupo. Se você está tendo dificuldade de se socializar, o seu íntimo, a sua natureza humana, ela está comprometida. Porque o homem é um ser social, né? Mark Twain, nenhum homem é uma ilha.